Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui em mais uma edição do OnofreCast, esse podcast que, acima de tudo, dá a oportunidade a você de conhecer um pouco mais sobre figuras e personalidades que fazem a diferença no nosso Sertão Central. Pessoas que sejam no campo da política, do empreendimento, da educação, da cultura, mas pessoas que fazem o acontecer no Quixadá, no Sertão Central e no todo o nosso Ceará. Então, convido a você a estar com a gente, né, em mais essa edição, uma edição muito interessante, onde nós temos um convidado muito especial, muito querido e conhecido aqui por toda a região, especialmente pelos quixadaenses, que é o nosso amigo Neto Jucá. Seja bem-vindo, Neto. Obrigado, Sérgio. Esse que é um jovem empreendedor, né? Acredito eu que ainda esteja na casa dos 30, não sabe um pouquinho mais sobre a vida dele, mas que é um jovem formado em administração, empreendedor em várias áreas, né? Um cara que diversificou muito a sua área de atuação e que, sem sombra de dúvida, vai trazer aqui, além da sua experiência, né, da sua vivência, conhecimento para que você que hoje acredita na força do empreendedorismo, você que gosta, né, de cases de sucesso, de pessoas que levam realmente a sério, né, a construção de um futuro, de mudança na sociedade através do esforço do trabalho. Então, convido a você para ficar com a gente até o final, né, e conhecer mais aqui sobre essa figura ilustre. Então, seja bem-vindo, Neto. Obrigado pela presença. Queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas que vão estar nos assistindo, né? Quem é o Neto Jucá? Qual a sua idade hoje, sua área de formação, né, em que você atua, mas que para quem não lhe conhece, como é que você gostaria de ser apresentado, né? Olá, pessoal. Quero primeiramente agradecer aqui pelo convite, né, do Sérgio. É muito importante falar desse tema, né, falar de empreendedorismo, falar de desenvolvimento. E aí, quem é o Neto, né? Eu acho que as pessoas que do meu ciclo, as pessoas que me acompanham, sabem que é, nato sou empreendedor, né? Eu comecei a empreender aos 19 anos, hoje tenho 33, tenho aí 19 anos de gestão de pessoas, sempre à frente de equipe, sempre à frente de alguma empresa, alguma operação. Projeto, né? Sempre à frente de algum projeto. Existem hoje vários projetos, né, em andamento, várias empresas, vários negócios. E é isso, natural de Quixadá. Eu sou natural aqui da cidade vizinha, que é Choró, né? Mas na época que eu nasci, pertencia a Quixadá. A cidade veio se emancipar aí com um ano depois. Qual ano, né? Você nasceu? 91. 91. 91, 33 Muito anos. jovem, 33 anos, né? Me acho assim, tô cansado, vez ou outra, mas jovem ainda. Muita coisa ainda pela frente. Para empreender, para cabeça cheia de ideias ainda. Tem filhos já? Ainda não. Ainda Tá não. chegando a época já. É um bom projeto, viu? É um bom projeto de investimento. Ainda estou admirando ainda dos outros ainda. Sim. Gosto, gosto de criança, mas ainda sinto ainda que ainda faltam uns anos ainda para vir ao mundo Olha que legal. Mas já está casado? Tô, sim. A esposa também é empreendedora, trabalha na... Hoje ela trabalha junto comigo. Trabalha com você? Qual a área de formação dela? Ela iniciou a faculdade, deu uma pausa agora, ela faz Direito. Isso. Aí ela vai voltar agora no próximo semestre para ver se finaliza. Aí, mande um recado aí para ela. Ela tava esperando em casa, a gente chegou de viagem há pouco tempo, né? E aí, a Ana, hoje me ajuda, fica parte ali da empresa, ajuda um pouco na parte do RH. Chego já em casa. Tá casado há muito tempo? Não, recente agora. Recente. Né? Conheceu ela já através dos projetos, dessa visão, dessa atuação, já se conheciam antes? Não, a gente se conheceu, tá com mais ou menos uns 3 anos, né? 3, 4 anos. E aí já seguíamos as redes sociais, né? A famosa rede social ali como é que diz? Aproxima as pessoas. E aí há 5 meses atrás a gente decidiu engrenar um relacionamento e aí... Que bênção. Tá bem recente ainda. Que legal. Neto, me diz uma coisa, vem de escola pública, ou escola particular, como você já se via empreendendo desde pequeno, desde jovem, tinha alguma experiência já na área de empreendedorismo ou foi acontecendo de forma natural? Foi acontecendo de forma natural, né? Eu nasci e me criei. Nasci em Choró, né? Que na época era Quixadá, mas morei meus 15 anos no interior, na roça, né, gente? Qual era o seu interior? Maravilha. Maravilha? Maravilha, sou lá da Maravilha. Então,
Eu acho que eu nasci e me criei muito vendo a dificuldade, sabe, das Sim, pessoas em si, lá na minha região, que eu gosto muito da região, vez ou outra, o tempo é corrido, mas vez ou outra eu vou lá. sim, Então eu acho que eu vim mais com a ideia, entre ali meus 12, 15 anos, mas com a ideia de ter um futuro diferente, sabe? sei. De muitas daquelas pessoas que eu convivia, da minha família em si, quebrar um ciclo ali. Então, com 15 anos, logo quando eu iniciei meu ensino médio, eu decidi empreender, né? Sim. Busquei ali, fui primeiramente para o CLT, uma empresa familiar, onde eu aprendi algumas coisas e aos 17 anos eu tenho meu primeiro negócio. A empresa familiar era de que ramo? Atuava em que Num depósito de construção, do depósito meu de tio, construção? isso. Aí você é atendente, despachava, faz tudo Não faz na tudo. época? Faz realmente tudo na Pegava no época. pesado. Pegar no pesado na época. Então, naquela época eu aprendi um pouco sobre comércio, o que era vender, o que era comprar, o que era negociar. Teve uma referência também na área do comércio. Tive aí aos 17 anos resolvi Sim, um caso bem inusitado, eu já falei até outras vezes. sim, Eu decidi colocar uma loja de celular no Choró, só que a cidade não pegava o celular na época. Então tinha a expectativa da instalação de uma torre na época, né? Tinha sim, iniciado, só que tinha parado. E aí eu coloquei uma loja de celular, acessórios. sim. Então, Capinha, isso. E eu carregador, sim. vendia muito na época, Mesmo sem sinal. mesmo sem sinal. O pessoal queria um celular para tirar foto, né? Aham, Então foi aí meu primeiro viés de empreendedor, né? Logo mais 2 anos depois eu quebrei esse negócio, né? sim, Algumas dificuldades financeiras, não tinha tanta experiência, não sabia o que era, né? sim. Ter uma continuidade do negócio, reinvestir o dinheiro e aí quebrei. Foi quando eu voltei novamente para a CLT e já vim para morar em Quixadá, né? Já trabalhando como gerente administrativo numa empresa daqui, já no ciclo de amizade que eu tinha feito no tempo que eu trabalhava na loja de informática lá. Seus pais são agricultores? Todos eles moram também no Choró ainda Meu, hoje? meu pai hoje é uma pessoa muito querida, né? Sim, Conhecida já, tá com Deus já há sim. alguns anos, que era o Zé Mauro, Hum, é, de berço político, né? Da sim, nossa cidade. A minha mãe é agricultora, né? Hoje ela é doméstica, sim, mas todos do viés da agricultura. sim. É, Veio desse campo. disso, do Chegou a campo. trabalhar na roça? Algum período? Não, porque na minha época já de criança, adolescência ali, a minha avó tinha um cuidado muito grande comigo, É? sabe? Até demais. E aí ela dizia que não queria, não precisava na Eu sei. realidade, né? Sua Mas avó ainda vive? ainda vive, ainda mora hoje com a minha mãe cuida dela. Olha que bênção, né? Eu abençoe. Hoje todo domingo eu dou um pulinho lá pra me almoçar com A avó é elas. quase a segunda mãe, né? Ela fez os 3 papéis, né? Vó, mãe e pai, né? Eu Que ela que me imagino. criou até os 15 anos. Aí você entrou no comércio, teve essa experiência, né? E no caso, retornando aqui para Quixadá, a empresa que você foi trabalhar era uma empresa da área de tecnologia Da área já? de tecnologia, que até hoje atua, né? Informax, ali Sim, na esquina do Estadual. Lá foi onde eu aprendi já a parte de gestão, né, de fato, de pessoas, né? De sim, processos. Então, administrei durante 6 anos a empresa, sim. né? Onde eu fazia praticamente tudo. Desde da admissão, da demissão, Toda a treinamento, parte de compra, gerência de pessoas, tudo. de To- processos. 100% da empresa. Então, eu aprendi a negociar com empresas de fora, Sim, de outros estados, empresas SA. Então, sim, foi daí que eu peguei um know-how maior do que era grandes negociações, sim. né? Para que eu pudesse um dia no futuro, que eu sempre pensei, né? Nunca só adormeceu um pouco ali a ideia do Sim, empreendedorismo. E aí, 6 anos depois, eu decidi sair para colocar meu próprio sim, negócio. Não sabia, quando eu saí da empresa, não sabia o que era que eu queria colocar. Só que eu tinha decidido colocar um negócio que fosse para empresários, tô entendendo. B2B. Então eu decidi na época que eu não queria mais trabalhar com um cliente final, né? Sim, sim, Por várias coisas. Então, loja de informática ela tem muita reclamação, né? Em sim. si, né? A informática em si hoje tem muita reclamação ainda. E eu saí com a ideia de colocar algo, uma distribuidora, alguma coisa do tipo que eu pudesse atender empresários, né? Sei. E preferencialmente no ramo de serviço, porque eu não tinha dinheiro na época, né?
E aí, logo depois que eu saí, tive uma experiência na Vivo, passei uns meses na Vivo, e aí como vendedor, e em seguida engrenei com a minha empresa, que hoje é uma das maiores hoje do Brasil, que é Sim. a Solutec, a parte de certificação digital. Foi a grande sacada. Foi a grande sacada, né? Mas já tinha nesse período, você teve já uma vivência com essa parte de certificação digital? Como foi a compreensão até que você tinha esse nicho a ser explorado? Sérgio, a minha primeira experiência que eu tive com a certificação digital foi porque os clientes, eles compravam o computador na loja de informática, né, na Informax na época, e aí eles compravam e largavam lá no balcão e diziam assim, eu preciso instalar aqui esse pendrive, né, que é o token da certificação digital, né, e aí a gente lá na loja de informática, os técnicos, ninguém sabia, e a gente foi se aprofundando, foi analisando como que instalava, para que servia, e aí quando eu saí da loja, não tinha ideia de que ia trabalhar com certificação digital. Mas, por causa de um anúncio na internet, eu me lembro como se fosse hoje, um anúncio lá de uma vaga, salário R$ 4.000, uma vaga para agente de registro, né? Sim. Esse, pô, é interessante. É interessante, R$ 4.000 na época, né? Estava com quantos anos nesse período? Nesse período, 9 anos atrás, eu tinha 25, 26. Sim. Tem 33 hoje, não? Isso. Aí eu disse assim, vou entrar em contato aqui com essa empresa, sabe? E aí, na realidade, não era uma vaga de emprego, era uma vaga para você empreender. Sim. E aí eu acho engraçado que para mim entrar nessa empresa, para mim apostar nessa empresa, eu tive que pagar um valor de credenciamento na época. Sim. Eu me lembro na época, tipo, uma média de R$ 10.000 para me fazer esse credenciamento para trabalhar com certificação digital. E aí foi exatamente o valor que eu recebi de rescisão da Vivo. E aí eu fiquei... Bem investido. Não, aí eu recebi a rescisão e fiquei pensando, se eu investir nesse negócio que eu não sei o que é, não sei como que faz ainda, e se não der certo? Eu vou pegar toda a minha rescisão, que dá ali 2, 3 meses de estabilidade, né? Até que eu encontrei outro trabalho, e aí eu disse assim, não, eu estou na idade ainda de ser tudo ou nada, de arriscar. E aí paguei lá o credenciamento, iniciei os processos de emissão de certificado digital, muito difícil na época, porque o pessoal tinha cultura de fazer no cartório, né? Acredito que você deva ter, né, certificado digital, então... Os primeiros a gente sempre fazia com advogado no cartório. Isso, no cartório, então, quebrar aquela... Mas cheguei a ser seu cliente, eu acho que o segundo foi o terceiro na época, já foi na Solutec quando era próximo do Bradesco. Do Bradesco, massa. E aí, quebrar essa cultura de fazer no cartório, porque passava credibilidade para uma pessoa. Na época eu tinha uma bis, uma mochila nas costas e uma impressora que eu levava na bis, né? Então, dar credibilidade a uma pessoa que estava chegando no mercado agora era difícil, né? E aí eu fui devagarzinho, fui convencendo os contadores para me indicar, fazendo um PAP ali nas empresas, nos amigos mais próximos. Você escolheu, na verdade, acho que um mercado interessante, porque, aliás, não o mercado, né, mas as pessoas que poderiam acessar o mercado. O contador realmente era uma estratégia bem aprimorada. Era o caminho, era o caminho que eu tinha mais rápido para chegar no cliente, porque chegar na empresa, na realidade, Sérgio, hoje os empresários eles sabem o que é um certificado digital. Sim, mas na época não. Há 9, 8 anos atrás, o empresário ele comprava o certificado digital, ele fazia a validação nas empresas, no cartório, mas eles não sabiam para que servia, né? Só o contador dizia assim, precisa ir tal canto, faz tal coisa, tá aqui tal documento. Então, quando eu entrei na certificação digital, eu comecei a fazer um processo de reeducação. Reeducação. Eu me topei com empresários que diziam assim, isso aqui não presta para nada não, é só mais uma burocracia e tal. Então, como que a certificação digital hoje beneficia a vida dos empresários, dos advogados? Né? Acabou seu papel, né? Hoje os processos eles são eletrônicos, por quê? Porque tem uma garantia que todo trâmite que passa ali online pela plataforma, realmente foi o Sérgio que entrou lá e protocolou tal documento. Exatamente. Por conta da criptografia de dados, né? Então, isso foi uma reeducação dos empresários. Então, hoje quase que 90% dos nossos clientes, eles sabem exatamente para que serve o certificado digital. E a necessidade, eu acho que até a tendência, né, eu acho que é crescer ainda mais esse mercado, porque a associação hoje precisa, todas as empresas precisam, né? Quem tem CNPJ
Precisa. Né? Hoje quase que é obrigatório. Quem tem um tem CNPJ como... que tem... E tem até uma obrigação, quem tem CNPJ que um MEI, por exemplo, que não Sim. tem um empregado, Sim. acho que nem precisa hoje, né? O MEI eu acredito que está livre ainda. Mas se ele contratar uma pessoa carteira assinada, ele já é obrigado, porque se for fazer o desligamento, precisa para entrar no site da Caixa Econômica, do FGTS, Sim. bater lá as contas do funcionário, só entra com certificação digital. Muito interessante. A sua escolha, você é aluno de escola pública? Sim. Ou fez ensino médio na escola pública Escola também? pública, fundamental e médio. Aqui em Quixadá? O médio foi parcial. Eu fiz uma metade no Choró e metade eu já fiz aqui em Quixadá, porque foi o meu período de vir trabalhar em Quixadá, né? Então, eu tive que fazer ali uma transferência. Qual escola aqui? Estadual. Finalizei meu ensino médio no estadual. E aí ingressei uns anos depois, acho que 3 anos depois, ingressei na faculdade, na Católica. Não consegui conciliar, Sim. né? Ainda fiz, acho que um semestre ou 2 na Católica. E aí terminei minha faculdade de administração na Uniaselv. Mas ajudou, assim, a sua formação um nível superior para você? Foi interessante? Influenciou em alguma coisa até onde você chegou hoje aqui? Ou você acha que era algo que você poderia ter superado mesmo sem uma formação? Eu acho que hoje a pessoa que está numa sala de aula, Sim. né, ela é condicionada a buscar um diploma, Sim. né? Hoje as pessoas falar desse tema é um tema até complexo, né? Com certeza. Então, assim, eu sigo algumas pessoas na internet hoje, pessoas que eu me inspiro, né? Flávio Augusto, Thiago Nigro, Caio Carneiro. Então, o diploma em si é um papel muito importante na vida do cidadão, né? Sim. Ele abre portas, até mesmo em mesas, né? Para você sentar, você precisa ter um diploma hoje, infelizmente, Sim. né? Mas hoje, para a minha vida empresarial, para os meus negócios, o diploma não serviu para muita coisa. Sim. Foi mais a minha experiência que eu adquiri durante os Sua anos. Sua vivência, sua historicidade. Isso. Lógico, aquele período que eu passei na faculdade, se faz muito network, né? Hoje eu me deparo com clientes, eu tenho clientes que estudaram comigo, né? Meus colegas de faculdade estão comigo, são meus clientes na parte da certificação e tal. Então isso faz parte do network, né? Então mesmo que limitado de uma sala de aula, faz parte, mas a minha faculdade, o meu conteúdo que eu aprendi na faculdade, hoje eu não consigo aplicar nas minhas empresas. Realmente foi pós-faculdade, foi imersões que eu fiz, treinamentos. Na faculdade não faz... A sua formação foi em administração? Foi em administração de empresa. Então, mesmo assim, você entende que ainda é falha a formação hoje nas universidades? Eu sim, acredito totalmente, porque eu me deparo com pessoas que eu contrato hoje que Sim. são recém-formadas em administração que não sabem o que é uma DRE, né? Sim. Você fazer uma faculdade de administração hoje, você sair da faculdade você não saber o que é uma DRE, você não saber o que é um upsell, você não saber o que é essas nomenclaturas que é usada dentro das organizações, esses conceitos. Sim. Então, não ter um treinamento financeiro, né? Até mesmo porque quando você se forma em administração de empresa, de certo você era para estar capacitado para administrar, Sim, né? Uma empresa. Mas realmente você entra numa empresa, você não sabe o que é precificação, você não sabe o que é partir de imposto da empresa. Então, é outra realidade, é outro universo. Você sai da sala de aula, você sai cru, né? Se for administrar uma empresa depois, pós-faculdade, eu acho que você vai patinar. Com certeza. A gente até comenta, às vezes, né, assim, que pessoalmente é muito falho a educação em si do brasileiro quando se direciona, né, para o pensamento de o empreendedorismo em si, que poderia ser trabalhado em sala de aula, né? Acho que para você, talvez a sua visão, a sua percepção de mundo, a sua história, que você disse, lhe conduziu para essa capacidade de empreender. Mas hoje você tem muitos jovens com boas ideias, com talentos, às vezes Sim. que não conseguem empreender, às vezes não seja nem por falta de recurso, às vezes por falta mesmo de um direcionamento, né? Sim, a educação financeira em si, que nem você bem colocou, quando você começa a gerenciar o negócio, você começa a ver alguns desafios maiores que se porventura você tivesse sido educado, né, se a educação financeira fosse uma prática dentro das escolas, desde a infância, adolescência, nós teríamos uma sociedade talvez bem melhor, né?
O que é que eu vejo hoje, Sérgio? Eu acho que eu vejo muitas pessoas com descontrole financeiro, Sim. né? Então, a gente tem casos de recém-formados na medicina Sim. que começam a ganhar grandes salários com um ano tão endividado. Sim. A gente tem administradores que saem formados da faculdade e aí não conseguem engrenar na área de gestão. Então, assim, eu acredito muito que no ensino fundamental já era para ser inserido alguma disciplina financeira, né? Então, não só para a parte de empresarial, não só para a parte de gestão, mas realmente para capacitar as pessoas que quando elas saem todo mundo quer se formar, né? Sim. Quando você está lá, todo mundo pleiteia chegar aquele dia da formatura, né? Aquela conclusão daquele ciclo. Mas aí quando a pessoa sai da faculdade, se depara numa realidade, numa sociedade tão capitalista, Sim. que se não tiver um pouco de experiência, se não tiver um pouco de embasamento daquilo dali, eu julgo muitas vezes uma rede de contatos, se não tiver uma pessoa próxima que faça uma instrução, na faculdade não faz. No ensino fundamental, no ensino médio, não existe isso. Então, eu acredito muito que ainda é muito falho o ensino, né? E às vezes não é parâmetro para um cidadão de sucesso. Colocar uma empresa, abrir uma empresa de sucesso. Então, não é parâmetro. Eu não acredito hoje. Lógico, tem as exceções, né? Mesmo que você não tenha formação, querendo empreender, se preparando, estudando, na sua visão é possível ter sucesso? É possível. Hoje mesmo eu comentei muito sobre isso. Eu estava vindo de viagem no carro, eu andava com o meu advogado hoje no carro, e a gente dialogando e falando como é importante a experiência, né? Às vezes, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Se eu não tivesse quebrado a minha primeira empresa aos 17, 18 anos, talvez eu quebraria agora com 30, com 32, com 33. Por quê? Porque eu passei por um processo, eu passei por uma experiência. Então, com certeza, aquilo me liga um alerta ali de, isso aqui que eu fiz lá atrás não pode acontecer. E aí, várias outras coisas, experiência com pessoas, com gestão de pessoas, financeiro, né? Vamos falar sempre da parte financeira aqui, que hoje é o que impacta mais, né? As pessoas. Então, você vai tendo vivências, você vai tendo experiências dentro das empresas, dos negócios, que na faculdade nem que se comenta. Hoje, para você, o que seria mais difícil como empreendedor? Gerir pessoas, a gerência financeira ou processos? Eu acredito, eu gosto muito de processo, né? Então, todo um novo negócio que eu coloco, eu sempre me dedico muito aos processos. Sim. Porque eu acredito muito que o processo, ele dita muita regra dentro da empresa, né? O que é cada coisa no seu lugar, o que é que tem que ser feito primeiro, o que é que tem que ser feito por segundo. Mas hoje, vou puxar um pouco o gancho político agora, né? Sim. Eu acho que uma das piores coisas que nós estamos vivendo no momento dentro da administração, primeiro é a gestão de pessoas, né? A gente está tendo uma dificuldade muito grande com mão de obra, isso em todos os ramos, sem exceção de nenhum. E segundo, o nosso maior concorrente, que é o governo, né? Hoje, o nosso maior concorrente, não existe concorrência nos nossos ramos, né? Não existe concorrência. O nosso maior concorrente é o governo, a carga tributária que a gente está... Não, Nossa Senhora. Então, assim, eu vinha falando hoje, a maioria das minhas empresas são do Simples Nacional, né? A gente tem os regimes tributários e são de serviço. Então, a empresa ela começa pagando ali 6%, né? A empresa de serviço, que eu tenho alguns... se ela faturar um pouco mais, se ela passar ali de 180 mil, ela passa de faixa de alíquota. Então, ela vai para 7,5, vai para 9, vai para 12, né? Então, assim, quanto mais você vende, mais imposto, mais caro fica. Então, assim, vai sufocando as empresas, sabe? E falo isso porque eu sento em algumas mesas, eu falo com outros colegas a mesma vivência. A mesma vivência. Então, o nosso maior concorrente é quase que um sócio. O governo é um sócio, né? O governo é um sócio, com certeza. Então, assim, hoje o nosso maior concorrente é o governo. O sócio que não trabalha, né? O sócio que não trabalha, ele só quer ali todo mês. Então, difícil. Então, gestão de pessoas e a carga tributária hoje é uma das coisas que eu acredito que não seja só eu,
né? Eu acredito que hoje está sendo um dos maiores gargalos dos empreendedores. E o que é que você acha, por que estaria hoje tão difícil a gestão de pessoas ou a contratação, a escolha de bons profissionais, conseguir mantê-los? O que é difícil na gestão de pessoas, já que hoje você entende também que é um gargalo, Sim, sim. né? É difícil encontrar pessoas preparadas ou é difícil, no caso, manter elas dentro do trabalho? Existe uma rotatividade muito grande? Quais são os principais para quem está empreendendo ou quem pretende empreender? Você trabalha hoje com muitas pessoas, quem trabalha com prestação de serviço trabalha com muitas pessoas. Muitas pessoas. E quais são as maiores dificuldades? Formação, treinamento, relacionamento interpessoal. O que é que dificulta hoje na gestão de pessoas? Eu acho que eu posso citar alguns pontos, Sim, né? sim. Hoje, uma das nossas maiores batalhas, que é a gestão de pessoas dentro das organizações, né? Dentro das empresas, a gente batalha muito para diminuir o turnover, né? Que é a perca das pessoas. E aí a gente trabalha muito a cultura das empresas, trabalha muito. Só que 90% dos nossos colaboradores, eles são operacionais, né? Sim. Então são profissionais que ganham um salário mínimo. Sim. E aí, uma triste realidade que a gente está vivendo hoje são as pessoas que estão largando o trabalho, largando ali o emprego, né, que a gente está dando com um salário mínimo, carteira assinada, todas as regalias da CLT, né, que não é fácil para a gente, nós como empregadores, pelos os benefícios do governo. Então, eu até falei um termo esses dias em um papo também. Sim. Eu soube de uma anomalia comercial que aconteceu num município, eu não vou falar porque aí eu vou citar gestores, num município aqui, ali da região metropolitana, onde quem tem um filho ou dois, a casa que tem um filho ou dois ganha um salário mínimo. O pai ou a mãe ganha um salário mínimo por ter um filho ou dois, né? Então, como que isso pago pelo município? Pago pelo município. Como que essa pessoa vai querer trabalhar? Eu entendo. Como que essa pessoa vai querer sair do conforto da sua casa para trabalhar 8 horas diárias? Corre o risco de perder esse benefício. Como que eu tenho uma empresa, uma empresa de pequeno porte, que eu vou aceitar um regime de CLT trabalhando 8 horas por dia se eu tenho um salário em casa, no meu conforto? Como que as empresas vão atrair esses profissionais para trabalhar com esse valor, né? Com o dobro desse valor? Então, assim, está cada dia mais difícil contratar pessoas para o operacional das empresas, porque as pessoas elas estão no comodismo dos benefícios sociais. Então, acho errado? Não acho errado, jamais. Eu até gostaria de frisar aqui que o benefício social ele precisa existir, né? Sim. Mas eu acho que está, assim, de uma forma tão alarmante, subindo, né? Que eu acho que uma das metas do governo é subir os benefícios sociais, que está cada vez mais difícil contratar. Talvez repensar, eu acho que, não sei qual a sua opinião a respeito, mas talvez o que dificulte essa contratação seja o fato de que quando a pessoa é contratada, ela perde esse benefício. Sim. Eu me recordo que eu trabalhei um bom tempo fazendo recrutamento e seleção em 6 anos da minha vida. E quando a gente fazia a seleção, o recrutamento, na época, né, um exemplo bem claro, o Bolsa Família, ele era por volta mais ou menos de uns R$200, no máximo chegava a 300. Né? Hoje em dia já tem aquele patamar de 600, né? Mas na época era um valor menor. O que fazia as pessoas às vezes temerem, ou por algumas vezes eu tive pessoas que a gente fez o processo seletivo, principalmente mulheres, que elas perguntavam, mas eu vou estar no período de experiência, só é 90 dias. Se eu não passar nesse período de experiência, eu não ficar na empresa para ficar ganhando meu salário, o meu benefício não vai voltar mais, vai ser cortado. Então a dúvida delas eram essas, se a gente dava a garantia ou não de permanência no emprego. Que é impossível, né? Sim, exatamente, tá no período de experiência, a gente orientava, explicava, olha, foi um bom funcionário, não faltar, com certeza você vai permanecer, né? A empresa tem um interesse, ela contrata com a ideia de que a pessoa, né, permaneça, ela está precisando da sua mão de obra, depende muito da sua desenvoltura e seu compromisso durante o processo. Mas o que eu observava quando você fala sobre isso, e é algo que a gente escuta muito, as pessoas sempre colocam isso, os benefícios sociais, eles estão atrapalhando na aquisição de mão de obra. Eu também, como empreendedor, em alguns momentos eu tenho alguma dificuldade,
de você, por exemplo, ter pessoas que até se dispõem a executar um serviço manual, um serviço ligado à área rural, mas a pessoa diz, eu só não posso assinar a carteira porque senão eu perco o meu benefício. Será que não era a hora, por exemplo, do governo repensar o benefício social? Não repensar para tirar, porque a gente sabe, eu acho que você também, como você trabalha não só, no caso, na parte de tecnologia, mas nas outras atividades, a gente sabe que quanto mais o dinheiro circula, e circula na mão das pessoas mais humildes, Sim. A economia ganha, né? Quanto mais dinheiro na mão das pessoas mais humildes, mais a economia funciona, gira, o país ele melhora como um todo. Então, eu acho que o grande avanço talvez não seja tirar esses benefícios sociais, mas promover da seguinte maneira, eu acho que possibilitar quem trabalha com o salário mínimo manter esse benefício. Seria uma alternativa? Você acha que, como empresário, as pessoas teriam essa intenção de aumentar a sua renda? Eu acho que deveria, os benefícios sociais no Brasil hoje, lógico que tem as particularidades Sim. de região para região. Sim. Eu vou falar um pouco da nossa região, que é Nordeste, né, que é Ceará. Sim. Eu acho que eles davam para ser mais bem direcionados. Vou dar um exemplo. Se temos várias indústrias na nossa região, Sim. por que o governo ele não entra em um projeto, em um viés, para essas indústrias contratarem essas pessoas, profissionalizar, treinar essas pessoas e aí colocar à disposição do mercado? Porque o que eu estou vendo? As pessoas elas ficam em casa, recebem um benefício, cruzam os braços, elas não querem mais trabalhar. Isso é a realidade que eu estou vendo. Então, se o governo dissesse assim, eu pago o benefício, mas você vai ter que participar aqui de uma formação, você vai participar de um trabalho, abrir a porta dessas indústrias, da construção civil, das empresas de serviço, das empresas de tecnologia, dos setores públicos, para essas pessoas, para que elas pudessem se profissionalizar e se colocar à disposição do mercado. Né? A gente tem um setor público que faz esse recrutamento, né? É o Cine, né? O Cine, pronto, eu acho que é uma autarquia, uma repartição pública, né? E aí, você recebeu essa oportunidade de trabalhar, por exemplo, numa facção, né? Sim. De costureiras, né? E aí você... vou falar de costureira. De costureira, de moda. E aí você tá lá, você abre ali 1000 vagas, né? Em um acordo entre iniciativa privada e pública, 1000 vagas, treinou essas pessoas, essa indústria não conseguiu absorver essas 1000 pessoas, colocou à disposição de outras empresas do mesmo ramo e não a absorver, aí sim entrar no viés de um programa social, de um salário mínimo, até que essas pessoas consigam se encaixar no mercado. E aí tem um trabalho mais entre indústria, empresa, né? Ali empresa, indústria, entre governo e o Cine. Então, fazer ali um trabalho, né, mais intensivo. Por quê? Porque só dá o valor para essas pessoas, muitas delas se acomodam, não querem, né? E você falou uma coisa muito importante no começo, a gente contrata as pessoas, a gente faz processo seletivo, contrata pessoas boas, capacitadas para a vaga, e aí quando a gente pede a documentação para assinar a carteira, não posso, eu recebo o benefício. Aí a gente entra naquele viés já de processual, né? Contrato, não assina a carteira, vou ter problema futuramente, né? Que como é que diz? Contrato, não vou ter a mão de obra. Eu digo para os empresários, contratar dessa forma é uma tragédia anunciada. Sim. Infelizmente, porque a gente não conhece a pessoa na entrada da empresa, a gente conhece a pessoa na saída. E aí, já, infelizmente ou infelizmente, já passei por esses processos, né? E aí não é uma boa experiência. E todos os dias eu me topo com essa situação. Você já foi funcionário, já foi seletista, hoje é empresário. Você acredita que o salário que é pago hoje no mercado é um salário justo? Não é. Não é justo. A gente tem a cesta básica que está um valor muito alto. A gente tem a energia que está um valor muito alto. A gente tem a água, né? Que está muito alto. Então, assim,
embora eu ter funcionários com carteira assinada com salário mínimo, eu não acredito que as pessoas elas tenham uma vida confortável com esse valor. Opera um milagre. Opera um milagre, realmente, vivo ali, eu acredito que no limite do limite. Lógico, quando eu falo isso, aí eu vou falar pela parte do empreendedor também, Sim, né? sim. Quando a gente paga um salário para um funcionário ali mensalmente, a gente não está tendo um custo só de um salário, né? Não. Existe um cálculo por Praticamente trás. dobra. Isso, praticamente dobra, né? Então, quando você junta uma folha de pagamento de 5, 10, 15, 20 funcionários, esse valor dobra, né? Geralmente os funcionários não sabem dessa conta, né? Mas nós empresários sabemos. Você bota na ponta da caneta, Bota na realmente ponta. quase praticamente Isso, dobra. isso. Então, assim, essa situação é uma situação muito complicada na visão do empreendedor, né? Mas eu sou um empreendedor que eu conheço a realidade de quem vive com salário mínimo e não é uma vida fácil. Com certeza não é uma vida fácil. Se eu pudesse em algum dos meus negócios, eu já teria com certeza pago mais, né? Pagar fosse mais. algo que deveria ser de você, não fosse um contexto geral. Né? Isso. Fosse um contexto geral. Só que volta a dizer, a carga tributária ela é tão grande que fazer uma manobra dessa hoje dentro de uma empresa que tem muitos funcionários... Seus funcionários ouvindo isso aí, eu acho que eles estão com o olho brilhando. Isso aí vai aumentar nosso salário também. Eu tenho um diálogo muito aberto com eles. Todas as empresas a gente faz reuniões, faz alinhamentos. Eu falo sobre financeiro abertamente com todos, né? Eu sou uma pessoa que eu digo que eu não prendo informação dentro das minhas empresas. Então, se a pessoa quiser sair fora falando coisas A, B ou C, mas a gente tem um diálogo muito bom, né? Eles sabem muito das informações das empresas, até mesmo financeira, para que isso faz parte também da cultura da empresa, né? Que a gente emprega. Hoje, quantos colaboradores em todas as empresas, os grupos, você responde hoje por quantas pessoas? Mais de 150 pessoas. Mais de 150 pessoas. Diretas, né? Maioria, e mais de 500 indiretas. A maioria aqui em Quixadá? A maioria em Quixadá. Hoje, em média, quantos colaboradores aqui em Quixadá? Quixadá, eu acho que passa de 100 colaboradores. 100 colaboradores. Uma quantidade significativa. Você hoje é um dos maiores empregadores, pode ser. Eu acredito que eu seja um dos maiores empregadores. Acho que eu fico atrás só ali do supermercado, viu? Mas, realmente, hoje, assim... E volto a dizer, quando se faz qualquer tipo de mudança dessa para um colaborador, se torna um valor muito vultuoso, né? Sim. Então, a gente tem que ir para a ponta da caneta, fazer cálculos sobre seguro, sobre férias, sobre 13º. Tudo impacta. R$1 no salário de um funcionário hoje, que já é muito caro para o empregador, sim, impacta. Então, assim, são valores estratosféricos mesmo. Imagino. Hoje, no caso, você começou tudo com a Solutec. Isso. A Solutec foi, na verdade, o início, né? A gente chama que de chave, foi a mãe. A mãe. A empresa mãe. Você passou quantos anos só com a Solutec? Eu passei, Sérgio, acho que se não me falhar a memória, eu acho que passei 4 anos só com a Solutec. Quando é que você percebeu que você tinha se acertado? Isso, olha, encontrei a atividade que realmente me encontrei com ela, a atividade que ia me impulsionar, dar voos maiores. Você percebeu isso logo de início ou foi com o passar dos anos? Eu percebi isso com 1 ano de atuação. Foi. Eu comecei... No começo do nosso papo aqui, eu falei que quando eu saí da loja de informática, eu queria muito atuar com empresários. Sim. Lembra? Sim. E aí, quando me veio essa oportunidade que eu iniciei, sim, eu disse assim, acertei. Porque, na realidade, não era nem por conta da certificação digital, porque quando eu comecei com a certificação digital, eu comecei a conversar com mais empresários. Sim. Eu comecei a dialogar com mais empresários. E aí, é igual, eu acho que era quase um psicólogo, sim, né? Eu passava aquela meia hora ali com o empresário, a gente dialogava, eu conhecia, ele falava um pouco dos perrengues que acontecia dentro do negócio dele. Sua visão também ampliando. E ampliando, né? É igual, eu costumo dizer que eu sou igual esponja, né? Onde eu me encosto ali, eu vou absorvendo alguma informação. E aí, foi onde a cartada do negócio, né? Eu trabalhava com empresários de todos os ramos, onde... eu tinha um diálogo aberto com a maioria, então eu fui ver quais que eram as deficiências que tinham dentro das empresas, né? Eu tinha uma experiência de CLT, né, de muitos anos, de administração, mesmo sem a empresa ser minha,
sabia de alguns perrengues, e a partir do momento que eu comecei a ter um diálogo com ramos diferentes, Sim. eu consegui ver que o cara que era que tinha uma loja de roupa tinha o mesmo perrengue de um cara que tinha uma loja de informática, que tinha o mesmo problema do cara que tinha um mercadinho. Então, um dos primeiros que eu vi foi, por que não uma empresa de software? Sim. Né? Então, no primeiro momento eu fiquei um pouco assim, porque eu não conhecia, né? Eu sempre digo hoje, Sim. você vai empreender num ramo que você não conhece, empreenda. Mas antes de dar o pontapé inicial, estude. A probabilidade de dar erro é bem menor. O empreendedorismo seria correr riscos calculados. Isso, correto. Quando você resolveu apostar os seus 10 mil reais da sua rescisão. Foi coragem. Foi coragem. Mas às vezes o empreendedor ele tem que ter isso, tem que ter isso, coragem. arrisque. Riscos calculados. Isso, eu já tive o prazer de ter, eu tenho o prazer de ter muitas pessoas do meu ciclo que me buscam para dialogar, falar de alguns negócios, né? Eu já tive um amigo meu que chegou com uma ideia, né? De um negócio, e aí no momento que ele contou a ideia para mim, eu disse assim, cara, não sei, esse negócio ele é muito arriscado. Sim. Por vários âmbitos, concorrência e tal, as concorrências já eram grandes e tal. Eu disse assim, mas tu acredita no negócio? Ele disse assim, Neto, acredito. Eu disse, pois vai, cara. Porque quando eu comecei a empreender, nem minha família acreditava em mim. Então, assim, se tu acredita no teu negócio, vai pra frente. Se quebrar a cara, é experiência. Sim. Se der certo, todo mundo vai dizer, eu sabia, né? É bem clichê, né? Eu sabia que ia dar certo. Mas realmente a vitória, Você acredita em sorte ou você acredita... Assim, a gente sabe que às vezes conta, né? Mas o que pesa mais no empreendedorismo? A sorte ou, no caso, o planejamento? Eu acho que de tudo um pouco, não é só uma coisa, né? Então, assim, eu não acredito muito em sorte. Eu acredito que a desenvoltura do empreendedor, a ideia de sempre estar buscando informação, né? Porque está muito fácil, né? Tem a internet que lhe ensina a fazer tudo, né? Então, se você der um Google aí, você aprende a fazer qualquer coisa hoje. Então, você não ficar na zona de conforto, eu acho que é um planejamento. Então, sempre que você tiver dúvida, sempre que você tiver dificuldade com algo, se você buscar informação, você sempre vai dar um passo à frente. Então a Solutec passou 4 anos com ela e aí veio a virada de chave no sentido de empreender em outros negócios, né? Isso. O que hoje, além da Solutec, quais são as outras empresas que você está à frente? Que você... Vez ou outra eu esqueci de alguma. Acho que tem aqui algumas aqui. Logo depois da Solutec veio o meio de pagamentos, né? Foi eu que trouxe a Stone Pagamentos para Quixadá. A gente comprou na época, em 2019, a gente comprou a franquia da Stone, então ninguém sabia que eu era maquininha verde aqui em Quixadá. E a gente implantou, praticamente quando eu entreguei a operação, a gente monopolizou aqui o mercado, então só tinha... Mas você ainda hoje está à frente? Não, a gente fez o distrato há alguns anos atrás. Valeu a pena a experiência com franquia? Total. Você gostou da ideia? Eu acho que muito pelo momento que a Stone estava na época, né? Uma empresa que já tinha capital aberto, na Nasdaq, então já tinha uma experiência de outros países, então eles pegavam com que essa experiência e essa expertise que eles tinham no mercado, eles aplicavam muito para os empresários, para os franqueados. Então, para a gente que recebia aquele excesso de informação ali, foi uma escola. E não deixou de associar também ao teu trabalho, porque quando você mexer com empresário, você faz a certificação, você já oferecia a maquininha? Isso, com certeza. Então, a gente passou ali da certificação digital, PJ, foi para a maquininha, PJ, e aí em seguida veio a Tech Software, que é a empresa de software, né? Que hoje é uma das maiores, né? Da nossa região, está presente em 5 estados do Brasil. Então, quais são os softwares que vocês trabalham? Eu trabalho de varejo, atacado, posto de combustível, food service, farmácia, e aí tudo que você imaginar a gente tem de software lá. Hoje, no caso, contratando o pessoal daqui, mão de obra daqui, da área de tecnologia, você mesmo, no caso, a sua empresa, ela produz o software?
A gente é uma, não, a gente não é uma software house, a gente é um distribuidor, né? A gente tem uma software house, nós somos credenciados. Hoje nós somos a maior distribuidora dessa software house, que ela fica no sul. Sim. E aí a gente consegue hoje, acho que quase que de forma homogênea, botar esse produto no mercado. Porque quando a gente precisa de alguma coisa, a gente pede a modificação, o ajuste ali do software e consegue se adaptar. Não pensou em, no caso, aproveitar a mão de obra local, principalmente o pessoal formado na área de engenharia, de software, sistemas, para começar a produzir os próprios sistemas? Pensei, mas acredite, Sérgio, que desde o dia que a gente abriu a empresa, foi um boom tão grande no mercado que hoje o nosso maior foco é atender os novos clientes. É fazer a integração desses novos clientes. Porque é frenético a empresa. É frenético. Então, assim, nós da parte da administração, que eu tenho outros sócios nessas empresas, então, assim, a gente tem essa ideia, tem essa visão, mas ainda nós estamos ainda surfando em uma onda do mercado que era carente, né? Que não deu tempo ainda a gente parar, né? Dar aquela velha estabilizada no mercado ali, chegar num ponto de equilíbrio, para que a gente pare e faça o nosso próprio software. É muito gasto fazer um software hoje. Colocar um software estável no mercado é muito gasto. Requer uma infraestrutura muito grande, profissionais para isso. Então, a segurança é melhor manter o que está dando certo. Hoje a gente tem uma empresa que a gente tem um custo favorável para a empresa, um bom acordo, né? E aí, às vezes é melhor trabalhar ali com o que já está dando certo do que se aventurar com o novo, né? Hoje você, no caso, é sócio majoritário dessas empresas, ou no caso, todas elas você tem parceiros ou alguma é exclusivamente sua? Todas elas eu tenho parceiros. Todas. Você gosta de trabalhar com sociedade, com parceria? Eu era das pessoas que mais abominava a sociedade, né? Então, com o tempo, eu descobri que a sociedade era uma forma de impulsionar os meus negócios, né? E eu aprendi muito isso no tempo da Stone. Ninguém cresce sozinho? Ninguém cresce sozinho. Então, assim, eu acho que muitos empresários, eles são apegados com o seguinte termo: eu vou colocar um sócio para dividir o meu lucro. Então, mas eu acho que os empresários, eles poderiam pensar assim: eu vou colocar um sócio para me ajudar no processo de crescimento. O lucro é o resultado, né? É o resultado final, é a prova dos 9 ali. Então, assim, a minha ideia de sócios hoje nas empresas é para impulsionar. Então, eu peguei muito a ideia da Stone, né? A Stone, ela tem... uma pessoa pode comprar uma franquia, pode ter 10 sócios, mas tem que ter um operador. Então, assim, essa ideia que eu trouxe para os meus negócios eu abro um novo negócio, mas eu tenho um sócio operador, né, que vai estar ali. Até gerenciando todo o sistema, o processo. Isso, porque até então... É a forma como você escolhe seus sócios, é isso? É alguém que possa, de alguma forma, assumir efetivamente o negócio? Hoje eu tenho um crivo maior de sociedade, né? Então, assim, eu busco, fora as expertise comercial, eu procuro outros ideais, né, da vida. Uma pessoa família, uma pessoa religiosa. Então, tem uns parâmetros hoje ali para ser sócio de uma pessoa. Riscos. Evitar os riscos, com certeza. Porque eu acredito muito que a sociedade em si, você ter um sócio hoje, tem que ser uma pessoa da sua intimidade. Então, tem que ser uma pessoa ali... Cria um laço, né? E isso, cria um laço. E um laço muito forte de confiança, né? Hoje, e eu acredito muito nisso, eu converso com outras pessoas, então, tem pessoas que têm sócios que não confiam. Então, isso não existe uma sociedade assim, né? Sociedade é uma coisa mútua, é um casamento, né? Você tem que confiar no seu sócio ali tanto quanto você confia na sua esposa. Houveram decepções? Já, tem que ter, são pessoas. Onde tem pessoas... Sociedades desfeitas. Sim. Eu costumo dizer, eu aprendi um termo, né? Eu já fiz equity, né? Então, teve negócios que não fizeram mais sentido para mim, né? Como pessoa, como ser humano. E aí eu vendi minha parte, né? E super satisfeito, porque eu acho que a empresa... Foi bom enquanto durou. Isso. Eu compactuo com a ideia do Flávio Augusto, né? A empresa ou ela fecha, ou ela é vendida, ou você passa de pai para filho, né? Ele tem algumas regrinhas que ele fala. Então, a empresa foi feita para ser vendida, né? E eu já comprei empresas que eu organizei, comprei por X valor, organizei, né?
de valuation à empresa e vendi pelo dobro, pelo Sim. triplo. Então, isso é um processo normal do mercado. Tanto quanto acontece isso com um sócio, né? O sócio chega para mim e compra a minha parte e aí tudo bem, é um negócio, é um CNPJ. No caso, passou pela Stone, depois da Stone, Veio Solutec, Stone. E aí a gente dei uma pausa, fiz a expansão da Solutec. Solutec hoje está presente não só no Brasil, está presente em outros países hoje. Que legal. A gente tem uns pontos de atendimento em outros países, mas não deixa de ter o atendimento Aqui remoto. América né? Latina ou já subindo aí para a Europa? Se não me falha a memória, a gente tem ponto de atendimento na Europa e nos Estados Unidos. E aí, Solutec, certificação digital, a gente fez a expansão, organizamos, e aí veio os outros negócios, né? A gente fez o distrato da Stone, botou nossa própria maquininha no mercado, né? Hoje você é detentor da sua própria marca? Isso, 100% quixadaense, viu? Aí, a gente tem a TextPay e a Stem Pagamentos, né? Sim. Que inclusive a Stem Pagamentos é uma conta digital. A gente tem uma conta digital 100% um banco digital 100% quixadaense, né? Muito bom saber. E aí a gente não divulga muito porque ainda tem muita coisa por trás para ser criada, né? Sim. E aí hoje a gente tem, inclusive nas nossas empresas a gente utiliza esse banco digital. Sim. É uma forma de colocar no mercado. Os nossos colaboradores já têm a nossa conta digital. E logo em seguida vim me aventurar no ramo fitness, né? Eu como empreendedor, como investidor, né, de alguns ramos. Então, tecnologia... Foi para uma coisa totalmente diferente, né? Saúde, né? Saúde. Eu costumo... Por quê? Por que o ramo fitness? Não, é por conta do empreendedorismo. Por que academia? Por ser empreendedor. Sim. Acho que o empreendedor é isso, é quando ele vê uma oportunidade do mercado e ele investe, né? Eu era usuário de academia na época, não sou um usuário ácido, né? Então, assim, não sou, né? E aí, então, na época, eu sempre fui muito de viajar, conhecer novas cidades e tinha uma forma bem frenética de ir à Fortaleza, né? Sim. E aí treinava nas academias em Fortaleza. Um outro padrão. Um outro padrão. E aí comecei a analisar um pouco o mercado, né? Na época eu comprei um terreno que hoje é a Azalt, né? Onde é situada a Azalt, como investimento, né? E aí fiquei pensando assim, vou construir um galpão aqui para alugar, né? Entrar no ramo imobiliário, vou alugar. Sim. Na semana que eu comecei, aí eu tive, por que não academia? Mas tinha que ser uma academia diferente, tinha que ser uma academia com um preço acessível para a população, mas que eu trouxesse a realidade da capital, né? Sim. Hoje nós temos uma cidade, graças a Deus, uma cidade que nos dá um suporte muito grande, né? Se você quer ir num cinema, a gente tem, num supermercado de grande porte, a gente tem. Nós somos uma cidade de médio porte, mas com um pensamento de uma grande, de futurista. E o pessoal daqui gosta, viu? Gosta. Xadaense gosta do que é bom. Gosta do que é bom, com certeza. E aí, por que não trazer uma realidade de uma academia de Fortaleza para Quixadá, né? E aí foi quando eu não entendia sobre o ramo e aí eu me debrucei em cima do conteúdo, né? Fui estudar as empresas que forneciam os equipamentos, fui estudar sobre como precificava, como que vendia. Então, eu me lembro que quando eu abri as Alt do Quixadá, não tinha nenhuma academia que fizesse plano recorrente. Uma coisa tão comum hoje, né? Mas não tinha, né? Então, para você ver como já existia formas diferentes de vender o produto no mercado, atrair o cliente de forma diferente, mas ninguém utilizava. E é porque a gente tem bons empresários do ramo na cidade, né? Tem pessoas, inclusive eu tenho um respeito por todos, né? Mas a ideia das Alt foi isso, foi trazer um estabelecimento com a cara da capital, um serviço com diferencial. Foi quando a gente colocou um ambiente climatizado, um ambiente grande, já com banheiros acessíveis. O maquinário em si era um maquinário um dos melhores que tem no mercado, né? Então, e revolucionou o mercado, né? A gente começou a ver aqui também a mudança
de outras academias em função da... Foi, eu tô quase virando expert em fazer mudanças de mercado, viu? Então, eu acho interessante que quando eu abri as Alt, né, começou uns burburinhos na cidade assim, a empresa tal vai quebrar, as academias vão quebrar. E aí, eu sempre fui muito de mesclar o que eu escuto e o que eu absorvo, sabe? Sim, sim. E aí, eu disse assim, tenho certeza que não. Eu tinha uma aposta, sabe? Sim. Tenho certeza que não. Eu acredito muito que nós estamos na era do cuidado pessoal. Sim. E aí, quando a Zalt abrir, eu acredito que a gente vai ter pessoas que nunca pisaram na academia, na Zalt. Sim. E Públicos diferentes. Públicos diferentes, né? E foi realmente o que aconteceu. Então, no período ali de construção das Zalt, todo o ramo se movimentou, né? Aconteceu uma mudança drástica nas academias, reformas, ampliações, investimentos em maquinário e por aí vai. E as pessoas começaram, com a onda Zalt, né, da academia, começaram a vender o produto o serviço de forma diferente. Então, os profissionais, uma das coisas que eu mais tenho prazer de falar hoje, eu conversava com alguns profissionais de educação física, os caras ganhavam R$ 800 para trabalhar 10 horas por dia nas academias, né? E eu perguntava, vocês têm carteira assinada? Não. Eu já vinha com a ideia de todo funcionário ser CLT. Eu disse, por que não? Então, fiz o processo seletivo, todo mundo carteira assinada, todo mundo com saláriozinho, bonitinho, tal. Aí começou outra revolução no mercado, né? Melhorando o padrão. E isso, os profissionais, eles tiveram um cuidado especial, né? Eram muito mal cuidados no mercado. Então, a gente elevou. Eu escutava casos de profissionais que cobravam mensalidade, os profissionais, os professores, os personagens, cobravam mensalidades dos clientes de R$ 200. Hoje eu tenho casos dentro das artes que cobram um salário mínimo, né? Então, o que faltava para esses profissionais entregar o serviço para o cliente dele com maior qualidade? Sim. Um ambiente, um espaço, né? Não adiantava ter os espaços. Então, assim, foi uma revolução, né? E aí, depois das Alt, veio uma segunda etapa das Alt, que foi a ampliação ali das quadras de beach tennis, do society, que hoje é um complexo, não é mais uma academia, né? Hoje a gente tem mais de 12 modalidades de dança, né? Dança, Muay Thai, Jiu-Jitsu, tem tudo, né? Nos próximos dias a gente vai inaugurar um café lá na parte de trás. Isso é novidade, a gente vai anunciar oficialmente. E aí, depois das Alt, terminei as Alt, consegui uma oportunidade de abrir uma no Iguatu, né? Hoje eu estava lá, fui visitar a unidade de lá. Então, assim, a unidade lá também é lindo, a unidade toda novinha, toda bonitinha, maquinário de ponta. Então, aconteceu a mesma movimentação em Iguatu, né? Sim. Todo mundo correu para organizar, para pintar, para comprar maquinário novo. E aí, na volta, quando eu inaugurei as Altas do Iguatu, retornei para Quixadá e aí foi a hora de startar a Zuri, choperia. Mas no caso, só para a gente concluir aqui das Alt, hoje ela, queira ou não, virou uma referência regional. Tem pretensões de começar a franquear a marca, ou ampliar, no caso, já está em Quixadá e Iguatu. Existem outras cidades em foco aqui no Ceará ou fora do estado? Para implantar academias com esse mesmo padrão? Anunciei, está com uns 15 dias a implantação da Duque Xiramubim, né? A Duque Xiramubim em primeira mão. A Duque Xiramubim, ela vai ser um dos meus projetos mais ambiciosos, porque eu vou abrir a primeira 24 horas. Viu? O pessoal do Xiramubim vai ser melhor do que Quixadá. O pessoal do Xiramubim calma, não vai ser Quixadá não está 24 horas. Calma. Eu estou enxergando um público em Xiramubim que talvez ainda o Quixadá não tenha. O Xiramubim tem algumas empresas de grande porte que funcionam 24 horas. Então, eu estou enxergando uma movimentação no mercado lá que talvez os outros empresários ainda não notaram. Que sirva, né? De experiência. Não tenho problema com isso, de ser copiado, mas o projeto é para abrir 24 horas. E não só Xiramubim, saltando aí a sua pergunta, eu pretendo abrir outras unidades de forma compassada, né? Porque é um investimento muito alto, né? E aí eu vivo nesse viés de empreender, então tenho que ir de acordo com controle. Controlado.
Mas a minha ideia é, nos próximos anos, a gente abrir outras unidades. Olha que legal. E aí, no caso, continuando como você colocou, veio a Azuri. A Azuri é a filha mais nova. A filha mais nova. Tem que balançar dessa filha todo dia. Eu tive o prazer ali de me aventurar num ramo que eu não conhecia, Sim. né? Puxando um pouco do que eu falei. A Azuri, ela veio, acho que, completar o meu currículo, Sim. né? Então, assim, sem dúvidas, o ramo alimentício é um dos ramos mais complexos que tem de se empreender. E aí, na Azuri, eu aprendi, né? Antes de... Tecnologia, saúde, agora alimentos. alimentos e serviço, né? Uhum. Eu aprendi que na Azuri a gente vende serviço também, Sim, né? sim. Então, assim, eu tirei a ideia de garçom e coloquei vendedor, Sim. né? Eu faço reuniões hoje, trato meus garçons como vendedor, eu trato minha equipe da cozinha igual eu trato a minha equipe da Soltec. Sim. Então eu não tenho essa diferenciação de equipe. Então eu entreguei uma vivência, né, para esses colaboradores, e hoje a gente está aí se posicionando hoje como dos maiores restaurantes do Sertão Central. Então estou muito feliz, né? Eu volto a dizer, a Azuri eu tive que parar uns dias para estudar o ramo. Eu não entrei só por entrar num negócio. Supetão, foi algo planejado. Isso, teve que planejar, teve que aprender, tive que fazer, eu tive que testar, né, outras empresas, né, de fora. Eu sempre pego referência de fora, né? Sim. E aí, o mesmo cenário da academia foi o mesmo cenário da Azuri, né? Então, quando a Azuri estava para nascer, então aconteceu ali toda uma movimentação no mercado. Sim. E uma das coisas que me deixa mais feliz... Inclusive, assim, o mercado de alimentos ou de restaurantes aqui em Xadá estava aqui meio que monopolizando, né? Uhum. Foi interessante a sua chegada nesse aspecto, porque você dá a oportunidade também de quebrar um pouco, né, o ciclo de um monopólio específico. Sim, sim. Acho que nem falando muito do monopólio em si, mas quando a Azuri veio à tona, né, inauguração, nasceu outros negócios logo Sim. ali no mesmo período, e aqueles mesmos rumores. Sei. Vai quebrar estabelecimento A, B ou C. E eu disse assim, não. Públicos diferentes, entregas diferentes, e é uma oportunidade de mais opções para mais pessoas saírem de casa. Sim. E comer fora. Então, a gente se preocupou em entregar um estabelecimento que cabe 150 pessoas em um ambiente climatizado. Não existe, no Quixadá e no Sertão Central não existe. A gente entregou um ambiente que tem música ao vivo, mais música ambiente, né? Então, para a família sentar e com os filhos e jantar, escutando uma boa música, uma músicazinha baixa, os amigos sentarem, tomar um chopp, né? Então, assim, um dos nossos maiores investimentos foi o chopp, né? Até então não tinha na cidade, né? Sim. E se tinha, era muito tímido a realidade. Então, a gente hoje, semana passada a gente comemorou um recorde de venda na venda de chopp, né? Assim, é um dos nossos maiores faturamentos da casa hoje, o chopp. E aí, não só a gente, mas também os nossos colegas distribuidores, eles estão surpresos com a venda de chopp em Quixadá. Então, arriscamos. O pessoal do Quixadá saía muito daqui para ir para chopperias em Fortaleza. Sim, né? sim. A gente tem muito ainda essa transição. O Quixadaense ele é muito de, aos finais de semana, fazer essa volta a Fortaleza e ir para bons restaurantes ou chopperias, né? Então, querendo que você trouxe essa experiência de lá também para cá. Sim. Isso é muito gratificante, né? Você colocar um negócio, você arriscar em um negócio novo que não tinha na cidade e você ter ali o abraço, né, dos clientes, da população com o negócio. E hoje a gente comemora que realmente o negócio deu certo, né? A gente comemorou ali 3 meses de casa, mas com certeza nenhuma ascensão assim gigante. E volto a frisar, sexta, sábado, domingo, se você sair de casa, se você der uma volta no Quixadá, todos os restaurantes, todas as casas de alimentação que nós temos na nossa cidade lotadas. Então, isso que no final das contas é o mais gratificante, é você colocar mais um estabelecimento e saber que você atraiu a população
pro ramo, você acendeu aquilo na cidade. Que é uma característica também bem interessante de Xadá, até eu brinco, que aqui você, às vezes, você chega 2 da manhã, 3 da manhã, ainda tem comércio aqui em Xadá aberto, o pessoal ainda estão nas pizzarias, nos bares. Sim. O povo é boêmio, né? O nosso povo ele gosta desse ambiente. Quando você foi fazer essa análise de mercado, né? Esse estudo, você percebeu essa característica aqui de Xadá? Foi por isso que você apostou, no caso, nesse restaurante? Ou teve algo mais específico? O foco era financeiro? Ou o foco, no caso, era algo mais pessoal, algum prazer seu? O que lhe motivou até a diversificar? Porque a gente viu que você começou na área de tecnologia, não migrou, mas evoluiu, né? Aumentou ainda, foi indo para a área de saúde, né? Área fitness, mas foi para uma área completamente distinta que era 100%, né? Restaurante, alimentos, né? O que despertou em você? Qual foi a tua visão, o teu estalo? Assim, dizer, olha, essa área aqui pode ser interessante. Eu tenho outra, só pulando de frente para trás, né? A resposta. Eu tenho mais uns 5 negócios para colocar em Quixadá, todos com ideias diferentes, Sim. né? Então, eu não posso falar, né, que são projetos ainda, são projetos ambiciosos que o Quixadá ainda não viu, né? Interessante. E aí, são projetos com cunho empreendedor, de empreendedorismo. Então, assim, a Azuri, ela nasceu porque eu tinha primeiro eu tinha um espaço, né? Eu tinha um espaço logo ali num local onde... Vou usar esse termo, uma área nobre da cidade, né? Que eu já tinha ali um complexo que tem um fluxo de pessoas muito grande diariamente. Agregar valor, né? É um restaurante, né? Sim. Eu tenho pratos saudáveis no restaurante, então eu agregava valor à academia, né? Aumentava ali talvez um fluxo de cliente ali que acha, vou treinar na Zalt, quando eu sair eu janto na Azuri, ou vice-versa. Então, agregar valor, mas eu acho que uma das ideias principais, não foi do cunho financeiro, não foi, porque querendo ou não, as minhas outras empresas, elas me dão hoje uma rentabilidade muito grande e também me consome muito tempo, né? Vamos pensar nesse termo. Mas eu acho que foi a ideia de trazer algo que não tinha, né? Eu acho que é isso. Inovação. Eu acho que inovação. Eu acho que é uma das coisas que mais me motiva hoje é trazer algo que não tem, né? O pioneirismo. Isso, o pioneirismo. E conseguir trazer algo que revolucione nossa cidade, né? É muito interessante isso. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo chegar à noite nas Altes lá lotado, né? Então, assim, tem outras boas academias no Quixadá hoje, né? Tem grandes academias no Quixadá hoje, que eu bato parabéns para os empresários hoje, que realmente hoje está muito bom o ramo, né? Mas eu sinto que o projeto Zalt deu certo, né? A gente vai completar 2 anos agora, no próximo mês, né? Tem até o aniversário, são 3 dias de festa lá. E entrar lá às 7 horas da noite e ver lotada, para mim é muito prazeroso, né? Chegar na Azuri e ver ela lotada é muito prazeroso. Então, fazer essa entrega, né, de uma coisa que estava deficiente na nossa cidade, que merecia uma atenção especial, e quando você entrega, você ter esse acolhimento da população, isso eu acho que é mais gratificante do que o financeiro. Então, na sua visão, essa diversificação, ela é estratégia, visão de mercado, ou é puro prazer? Então, eu vou dizer que 50% é puro prazer, né? Eu me encontro muito, Sérgio, no empreendedorismo. Eu gosto do que eu faço, sabe? Sabe aquela pessoa que se acorda todo dia com prazer de trabalhar naquilo que gosta? Essa dinâmica de criar processos, de organizar, do financeiro, do administrativo, do ajuste ali diário na empresa para ir para um outro patamar, né? Então, é um prazer, mas também a diversificação, né? Então, assim, nós sabemos que estabilidade não existe, né? Como na vida do empreendedor. Não existe. Então, assim, se você tem um negócio, você está fadado à miséria. Sim, verdade. Né? Existe hoje estudos para isso, né? Existe a galera do business aí que pregam isso. Então, por que não ter vários negócios em ramos diferentes, né? Tem épocas sazonais do ano que a academia está com fluxo baixo de clientes. Mas nessa mesma época
eu tô com um número muito alto de emissões de certificados digital, Sim. venda de software, porque o pessoal estão parando ali nas férias para poder botar aquele projeto que estava na gaveta. Uma área compensa a outra, né? Isso, então é uma coisa ali para manter um equilíbrio. A gente vê, como você bem colocou, a vida do empreendedor é isso, é altos e baixos, né? Aquelas as incertezas em alguns momentos. E a gente viu que, graças a Deus, sua trajetória foi uma trajetória de luta, né? Mas uma trajetória de aprendizado, de crescimento, de sucesso. E a maioria, para quem está de fora, os empreendimentos todos deram certo, estão fluindo, estão dando retorno. Mas a gente sabe que, na realidade, no dia a dia, só quem está na batalha, né, vê os... Às vezes quem está de fora só vê o sucesso. Sim, sim, sim. Mas teve algum momento, assim, que você... Algum empreendimento, algum negócio que você se planejou, você lutou, e assim como todo empreendedor, você acreditou e no final houve a decepção, houve algum insucesso? Sim, sim, sim. Eu acho que até quando dá errado, dá certo, sabe? Na Sim, vida do empreendedor, volto a dizer, a experiência, né? A experiência. E aí eu já tive, eu acho que 2 projetos que eu coloquei, investi, botei foco, acreditei e não deram resultado. Então, assim, e eles foram muito importantes para que eu pudesse rebobinar ali a rota, né? tem como compartilhar quais teriam sido eles? Um deles foi que preço. Sim, Na época era um aplicativo de comparação de preço. sim. Então a gente investiu muito, Acreditou. acreditou muito. E o outro, eu não vou falar porque ele ainda está vigente ainda, eu só saí do projeto. Mas eu acreditava de que era de uma forma e depois ele se transformou e aí eu só saí do projeto, Eu mas sei. continua vigente ainda. Mas a decepção existe. A decepção Né? O existe, fracasso existe também. a decepção existe, o fracasso existe, o sentimento de desistir existe. Então, o nosso dia a dia do empreendedor, o nosso dia a dia do empresário, que eu nem gosto da palavra empresário, eu prefiro o nome empreendedor, Sim. ele é marcado por isso, né? E é quase uma tatuagem ali. Todo dia que você passa por um perrengue, passa por um problema, acontece uma decepção de um negócio não dá certo, ele vai lhe tatuando ali de alguma Sim. forma. E isso é uma bagagem valiosa para o futuro, porque ele é que dita a regra de onde você não deve errar de novo. Então, assim, por isso que eu digo que até quando dá errado dá certo para mim, porque serve de experiência, né? Sim. Então, assim, um empresário hoje Não deixa de ser um crescimento. não deixa de né? ser um crescimento total. Então, assim, um empresário hoje que não tem a experiência do fracasso, mais cedo ou mais tarde ele vai provar disso. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde bate na porta. Porque você vai errar em algum momento. Porque, como eu disse agora há pouco, e eu friso muito as Sim. palavras do Flávio Augusto, né? Estabilidade não existe. Hoje, assim, você se sente já plenamente realizado, confortável. Você, apesar de você ter já colocado até, né, que o empreendedor sempre tem essa... Você nunca está numa zona de conforto total. Mas hoje você, olhando para a tua trajetória, assim, você... Não, cheguei onde eu queria, estou bem. Ou ainda tem ainda sonhos, algum setor, ou até algum mercado que lhe instiga e diz, sabe, eu queria muito aprender sobre isso, tenho muita curiosidade sobre isso, né? Eu pensaria um dia em investir nesse mercado. Tem ainda isso? Eu tenho alguns, que nem eu disse, eu tenho alguns projetos ainda para Sim. colocar, né? Me sinto hoje muito realizado Sim. como empreendedor. Coloquei hoje, para você ter uma ideia, a minha vida de empresário, de empreendedor, ela começou em 2018, Sim. né? Aliás, em 2017, quando eu de fato abri o CNPJ da Solutec. Então, de lá para cá, foi um turbilhão de oportunidades que chegaram, que bateram a minha porta. Algumas eu deixei entrar, outras não, dessas oportunidades. E, pasmem, é um curto prazo de tempo, Sim. né? Tem pessoas que estão no mercado hoje que passam 15 anos para o negócio dar certo, Decolar. né? Para decolar. Então, eu tenho aí de 2017 para cá, eu tenho 9 anos, né? Sim. E construí, eu me sinto que eu construí um império, né? Sim. Nesse período, né? Hoje são mais de 10 empresas, são mais de 150 Já colaboradores. deu para realizar muitos sonhos, né? Quando eu comecei aqui, eu disse há pouco tempo, eu tinha uma bis, Sim. uma mochila com um notebook e uma impressora.
né? Então, há 9 anos atrás, essa era a minha estrutura, né? Então, para a minha realidade hoje, eu me sinto um empresário muito realizado, né? Lógico, ainda me sinto ainda que é um pingo no mar do que eu quero, né? Eu ainda quero A sua desbravar. visão de empreendedor hoje, se você pudesse aconselhar, no caso, dentro da sua experiência, já está tendo uma experiência com a área da saúde, a área fitness, teve a experiência com tecnologia, experiência hoje, no caso, com serviço, também em culinária, mas hoje você enxerga um mercado em potencial que você pudesse, assim, você fosse trabalhar com mentoria para jovens empreendedores, qual seria o mercado hoje que você diz assim, aposte nele? Eu acredito muito, Sérgio, ainda que o ramo da Sim. tecnologia, É sabe? o caminho. É o caminho ainda. Sim. Lógico, acontecem as mutações no mercado, né? Sim. E lógico que eu tenho que falar sobre a minha vivência. Sim. Então, a tecnologia em si, além de ter de pessoas que estão hoje saindo da faculdade, nichada isso de tecnologia, né? A gente tem na nossa cidade Sim. várias faculdades, né? Na área de tecnologia. Somos um polo. Somos um polo, justamente. Então, assim, além de nós termos grandes profissionais aí sendo injetados no mercado, ainda é uma área muito deficiente de profissionais. Então, Sim. eu acredito que tem ainda muito espaço para as pessoas empreenderem no ramo da tecnologia, né? A gente está vivendo um marco, né? Com a IA, né? Sim. Então, assim, mas ela está longe de substituir as pessoas, né? Acredito. Ela está longe de substituir as pessoas ali por detrás do processo, né? Ela só é um meio mais fácil de muitas pessoas conseguirem realizar as demandas dos processos, né? As burocracias. Mas ainda se tem muito espaço para os profissionais na área da tecnologia. Então, eu acredito muito que quem está querendo empreender, quem está querendo entrar no mercado, devia focar nessa área. Perfeito. Eu acho que é uma área ainda que tem um espaço muito grande. Percebi que você tem uma tatuagem do símbolo da Solutec, né? Tenho. Pode mostrar? Posso sim. Pronto, vocês estão pegando aqui na câmera, né? Mas o interessante, você tatuou porque para você é a empresa mais importante? Que eu disse, é a mãe, né? É a mãe. É a mãe, né? Então, de todas as outras empresas que nasceram, Sim. né? Até as mais recentes, porque conforme vai crescendo as empresas e a gente vai segmentando os setores Sim. dentro dela, hoje eu sou como se fosse um conselheiro da maioria. Eu não consigo estar dentro delas, né? Então, como conselheiro, eu tenho meus salários, né? Dentro Sim. de cada empresa. E eles me ajudam a investir nas novas empresas, né? E aí eu sempre digo, a Solutec é uma mãe, né? É uma mãe. Porque sempre realmente... Então, eu achei interessante o dia que eu fui tatuar. Sim. A tatuadora, era uma Sim. colega minha, disse assim, Neto, só tatua se for uma coisa muito importante para ti. Eu tenho 2 coisas muito importantes na minha vida. A minha avó, que é a coisa mais importante que eu tenho hoje, né? Com certeza. É a pessoa que eu mais amo. Amo muito minha mãe também, né? Mas a minha avó é um amor triplicado. E a segunda coisa é a Solutec, porque realmente foi um marco na minha vida, né? Eu saí um divisor de águas, né? Foi meu tiro perfeito. Sua primeira tatuagem? Foi minha primeira tatuagem, acredito que é a única. Eu tenho outra aqui, que é o símbolo das Alt no peito, sabe? Mas essa foi a primeira. Mas essas 2 são as únicas, eu não quero fazer. Direito. Quem levou a tava do peso, né? Isso. Então eu acredito que eu não vou fazer outras. Realmente eu tatuei porque foi uma coisa marcante. É uma coisa marcante na minha vida, né? Até não só pela simbologia, mas eu sinto que a Solutec ela impactou a vida de muitas pessoas. Sim. Mudou a vida de muitas pessoas, né? A gente trouxe não só dos meus colaboradores, mas também dos meus sócios, né? Eu sempre cuidei que os meus sócios eles fossem pessoas simples igual a mim, né? Então, hoje eu sinto que impactou a vida dos colaboradores, impactou a vida dos meus sócios e é aquela história, né? Ninguém consegue caminhar sozinho. E antes de um empresário ele se tornar rico, ele muda a vida de muitas pessoas. Sim. Antes de um empresário se tornar milionário, ele traz muitas pessoas com ele e transforma pessoas em ricos. É verdade. Antes de um empresário ele se tornar um bilionário, ele transforma muitos milionários. Então, isso aqui é uma rede de pessoas, né?
Então é uma ajuda mútua. Então não adianta estar sozinho no mercado. Todo mundo vai crescendo, né? Todo mundo A crescendo. gente falou muito sobre trabalho, sobre toda essa construção, mas a gente sabe que assim tudo se demanda uma carga de energia, de entrega muito grande. Como é que você faz para recarregar suas energias, ampliar, às vezes até ter um momento de descanso? Você tem hobbies, tem uma vivência, um momento mais para você? O que lhe faz feliz além do trabalho? Que eu sei que o trabalho lhe faz feliz, né? Certeza. Mas o que lhe faz feliz fora isso? Não, eu acho que eu tenho uma vida espiritual, eu tenho um apego muito Sim. grande, eu tenho minha rotina espiritual Sim. diariamente. Eu acho que ela é o que dá um combustível na Sim. minha vida, nessa vida frenética que eu vivo hoje. E assim, eu sou uma pessoa simples, né? Eu sou De hábitos simples? de hábitos simples. Então, assim, nos momentos muito frenéticos ali, eu tiro um final de semana, viajo, vou à praia, gosto muito da praia, né? Já tive uma vida noturna, né? De sair muita noite, hoje não mais. Preservo mais ali a qualidade de vida, Sim. sou mais caseiro. Então, assim, para me recarregar minhas energias, eu acho que muito é o meu diálogo com Deus, né? Que traz ali aquele conforto de dias intensos. Sim. E realmente o descanso. Eu gosto ali de tirar uns finais de semana para descansar. Você pratica alguma religião específica? Eu sou católico. Católico. Católico praticante. Fiel totalmente. Fiel. E algum santo específico? Você tem uma devoção específica? Eu de berço, Sérgio, eu aprendi a ser devoto de São Francisco. Sim. Então, vez ou outra, eu não sou muito de pedir. Hoje eu sou muito de agradecer hoje, né? Sim. Mas naqueles casos bem específicos, eu me recorro e aí já fiz algumas promessas, já fui até Canindé, tô devendo uma lá para ir a Canindé. Então, realmente, se eu fosse especificar um santo, São Francisco. Mas meu diálogo, realmente, a minha crença, ela com Deus, né? E pela vida de São Francisco, você acha que se baseia um pouco, você traz um pouco da experiência de vida dele, ou da simplicidade, lhe inspira? O que mais lhe inspira na vida de São Francisco? Eu acho que é muita a devoção, né? Ele tem uma particularidade e eu acompanho, eu tive uma infância muito inserida na religiosidade de São Francisco, aquelas romarias, aquela multidão que ia para Canindé. Então, muito ali daquela fé, das pessoas mais pobres, das pessoas que se apegavam a ele para fazer uma promessa. Então, eu acho que, assim, o traço mais forte que eu trago de São Francisco é essa simplicidade. Que você busca para a sua vida. Busco para a minha vida. E eu vejo muito que as pessoas que buscam isso são pessoas simples, sabe? É uma parcela da população simples que recorre dele, sabe? Que ora ali, que faz a oração, que recorre dele. Então, assim, eu acho que muito do berço, sabe? Minha avó era muito devota dele, minha mãe. Então, eu acho que fui puxado ali pelo ciclo e gosto, me identifico. Perfeito. A gente está bem pertinho de concluir aqui, mas eu não poderia deixar de falar também um pouco sobre isso, né? Você até comentou que a sua família tem uma atuação política, né? Também aqui na cidade vizinha. Seu pai, né, que já não encontra-se mais aqui presente, mas, né, está em descanso, ele também era uma pessoa do meio político. Sim. Podemos esperar o neto empreendedor, o neto também político aqui? Gostei da pergunta, viu? Esse vai dar um corte. Não, eu acho assim, já gosto de falar, né? A gente estava falando aqui antes do podcast começar. Eu gosto de falar de política. Me vejo na política, mas eu acredito muito que eu me vejo na política mais de serviço social, né? De ajuda. Eu te confesso que há uns anos atrás eu pensei muito de entrar na política. Sim, política partidária. Isso. Só que hoje não mais. Não vou te dizer que nunca, né? Eu acho que seria muito... É difícil você dizer nunca hoje na sua vida, né? Nessa vida é muito jovem, né? 33 anos. Então, assim, eu tenho uma história de família política, né? Tenho pessoas enraizadas na política. Gosto de política, gosto de sentar na mesa e falar de políticas públicas. Bom debate. Isso, um bom debate, sem partidarismo, sem esse extremismo que a gente senta hoje. Não gosto disso. Tão doentio, né? Tão doentio.
e que dá essa polarização, né, tão falada hoje. E hoje eu não penso de entrar na política, não penso. Primeiro, isso é ruim, porque eu sinto que os problemas que acontecem na política hoje, esses escândalos que acontecem na política hoje, afasta boas pessoas da política. É muito ruim, muito triste. É muito ruim, porque talvez eu hoje não tenho um cunho político, não tenho ideia, né, de entrar na política. Então, às vezes tem tantas pessoas boas que daria certo na política, fazer a diferença. que poderia fazer a diferença. Eu acho que está faltando mais pessoas com cunho administrativo, entrar na prefeitura, entrar em cargos políticos. Com visão de gestão. Com visão de gestão. Tanto que quando eu pensei há uns anos atrás, eu montei algumas estratégias para a sociedade, né? Não pensando em estratégia política, eu pensei em estratégia... Não uma vitória eleitoral, mas uma vitória de uma gestão bem sucedida. Isso, eu criei uma ideia de assumir um cargo e desenvolver a cidade, tipo, em 4 anos, 15 anos em 5 anos, 20 anos em 5 anos, porque dá para fazer. Um crescimento mesmo. Dá para fazer. Que até, de certa forma, é um crescimento momentâneo, mas algo que se torne duradouro. Né? E sólido, né? Eu acho que nós vivemos em cidades carentes, ainda com índice de pobreza muito grande. E eu acho que dava para a gente ter políticos que pensassem mais nisso. Mais comprometidos com o coletivo e menos com os seus interesses pessoais. Isso, menos com os acordos políticos. Eu acho que os políticos estão correndo mais atrás desculpa a expressão, do próprio rabo, né? Ali correndo em círculo. Seus acordinhos. Nos seus acordinhos, do que mesmo do bem da população. Uma visão mais sistêmica, mais global do tudo. Isso. Então, assim, a gente vê hoje políticos sentando em mesas para falar de dificuldades da população. A gente vê político hoje sentando numa mesa, chamando 4, 5 empresários para poder encabeçar um projeto social. Infelizmente, não. A gente não vê. Então, assim... Só manutenção de poder. Isso, só manutenção de poder. Então, assim, totalmente sem partidarismo, as minhas palavras, mas eu acho que esse meio nebuloso que está hoje a política faz com que pessoas igual a mim não queiram entrar, se afastem. Não sei no futuro, volto a dizer, não sei no futuro. Quem sabe a sociedade não muda. Quem sabe, mas eu acho que assim, e a gente sabe também que isso é muito da realidade da sociedade que vota, né? Que vota, que acredita em minhas palavras muitas vezes sem fundamento. Que fazem o jogo, né? Que fazem o jogo, né? E aí, infelizmente, a maior parte da população acredita naquilo ali, que pena, né? Então, assim, mas... quem sabe no futuro, né? Quando você teve esse momento, assim, de pensar fazer esse trabalho pensando no coletivo, você pensava que Xadá ou Choró? Eu pensava no meu berço político, que é Choró. Que é Choró. Sim. Total, é onde a minha família mora hoje, né? Se você pudesse fazer a diferença no município, seria Choró? Seria Choró, né? Você sente que tem essa responsabilidade? Esse dever a cumprir? Pronto, eu estou usando um termo muito interessante. É uma responsabilidade. Sim. Então, assim, hoje, nas minhas empresas, eu faço algumas movimentações sociais, né? Então, a gente tem várias. Não sou muito de divulgar, né? Eu ajudo algumas pessoas que também não gostam de falar. Então, eu já faço minha parte na sociedade, né? Fora eu hoje tenho o prazer de ter muitas pessoas trabalhando comigo e cuidar dessas pessoas, né? Então, assim, nós sempre temos o dever e a responsabilidade de cuidar do máximo de pessoas possível, de ajudar o máximo de pessoas possível. Eu acredito muito que quanto mais eu ganho, mais responsabilidade eu tenho com a população de ajudar, de contribuir, de ajudar. Sua consciência lhe faz refletir sobre isso. Sim. Então, assim, como que eu impactaria mais pessoas, né? Como que eu poderia impactar mais a vida das pessoas? Lógico, tem um caminho que é a política, né? Que é um cargo político. Mas deveria ser o caminho mais correto, mais fácil de fazer essa mudança, né? Essa transformação social. Então, assim, hoje prefiro ficar aqui na minha vida de empreendedor, ajudando ali dentro das minhas possibilidades, fazendo algumas movimentações para ajudar, né? Tem certas épocas do ano que eu... Dentro das suas limitações, mas atuando. Isso, para ajudar. Mas, quem sabe no futuro.
Então, nós vamos agora para a última pergunta. Eu acho que é uma pergunta que acredito que você é uma pessoa que deu para perceber que tem uma capacidade de refletir muito, uma consciência muito grande. Mas se você pudesse, né? Isso aqui a gente, quando nós pensamos na sua entrevista, foi pensada essa última pergunta. Eita. Se você pudesse voltar no tempo, né? E dar uma dica prática ao neto que estava começando, qual seria a primeira coisa que diria para ele evitar ou apostar? Caso você, assim, voltando ao... Eu sei que, às vezes, quando você olha para trás, você bem colocou, você é muito feliz por tudo que já passou, pelas conquistas, né? Por onde você está. Talvez é algo até que você diga assim, menino, nunca imaginei que eu chegasse até aqui. Mas, se você pudesse olhar, pudesse voltar no passado, aquele neto que ainda estava, talvez, ainda terminando o ensino fundamental, começando a trabalhar lá com o tio né, no depósito, né, pegando um pouco mais no pesado. Qual era o conselho que você daria para evitar ou para apostar? Né, dizer assim, siga esse caminho, faça aquilo, faça diferente. Tinha algum caminho? Eu acho que depois de muitas reflexões na minha vida, algumas coisas que eu não acreditava fizeram sentido, Sim. né? E eu acho que uma das frases mais importantes que eu falo pro neto da atualidade Sim. é não desista. Sim. Eu acho que alguns momentos difíceis que eu passei na minha vida, nessa trajetória, que a gente é combinado pelo sentimento de desistir, né? De ter medo, né? Sim. Que isso é normal, né? Normal. Eu teria dito pro neto não desista. Eu tive uma estrada muito solitária Sim. para estar aqui hoje, né? Então eu não tive Suporte, pai, apoio. eu não tive quem me tirasse a mão nos meus processos de aprendizado como Sim. empreendedor, nos meus processos de aprendizado como pessoa, como ser. Então eu diria realmente assim, não desista. Que é hoje a mesma frase que eu digo para mim. Nos dias mais difíceis eu digo assim, não desista. Mudaria algo na sua trajetória? Eu acho que não, eu acho que ela foi uma trajetória, volto a dizer, antes eu não, tinha peças que eu não conseguia encaixar, sabe? Sim. Hoje eu consigo encaixar, que eu sinto que foi preciso tudo que eu passei, toda a experiência, todas as palavras, todos os nãos que eu recebi, Foram válidos. para ser a pessoa que eu sou hoje. Muito legal. Neto, só lhe agradecer, né, por essa entrevista maravilhosa. Acredito que a sua vivência, a sua experiência, né, esse seu compartilhamento foi uma entrega assim, primordial. Acho que quem está nos assistindo, quem vai estar tendo a oportunidade, né, de, acima de tudo, nesse momento, né, de conhecer um pouco mais sobre o Neto empreendedor, o Neto pessoa, né, porque às vezes a gente vê muito empresário, né, e aqui a nossa chance de mostrar que por trás do empresário, por trás do empreendedor, né, tem aquela pessoa que luta, que sofre, que sonha, que batalha, né? Que o sucesso ele não vem por acaso, mas ele é uma construção diária. Então agradecer pelo esse teu compartilhamento, essa tua entrega, né, o quanto você somou nesse momento aqui e que sem sombra de dúvida vai fazer a diferença na vida de quem está nos assistindo. Então obrigado a você que esteve com a gente até agora. Espero que tenham gostado, né, desse episódio. Eu, pessoalmente, foi um dos meus prediletos, né? E até a próxima oportunidade. Um forte abraço para cada um de vocês. Meu amigo, parabéns, sucesso. Obrigado, que você obrigado. continue fazendo a diferença na vida de todos os quixadaenses, aliás, de todo o Sertão Central, todo o Ceará. Eu sei que você está indo muito longe, vai muito longe ainda. Se Deus quiser. É um empreendedor de sucesso e que vai trazer muito orgulho ainda para, acredito que todos nós, né, que sabemos o quanto é árduo, né, a vida de alguém que sai às vezes de uma cidade pequena, né, que às vezes as oportunidades são tão limitadas, mas que vale a pena sonhar e acreditar. Parabéns, Neto. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.